é o resultado da ação do meio ambiente sobre os seus genes. Gente, o genótipo é um potencial que só se manifesta pela ação do meio. Por exemplo, verão todo mundo vai para a praia tomar sol. As pessoas vão bronzear. Por quê? Porque cada um de nós tem um potencial para produzir melanina, uns mais, uns menos. Quando você se expõe ao meio, você vai ao máximo do seu potencial genético. A humanidade pode viver até em torno de 120 anos. No entanto, no início do século XX, aqui no Brasil, a vida média girava em torno de 40, 45 anos. Hoje já está quase em 80. Mudaram os genes dos brasileiros? Não. O que mudou foi o ambiente. A qualidade de vida no Brasil melhorou. Um outro exemplo, a cada geração, os brasileiros alcançam um tamanho maior. Mudaram os genes dos brasileiros? Não. As condições de vida melhoraram. Inclusive, se come melhor no final do século XX do que no início do século XX. Gente, sabe aonde vai redundar o que eu acabo de falar? Na questão da clonagem. Você produzir um clone é produzir um gêmeo univitelino muito tempo depois. Isto é produzir alguém com o mesmo genótipo. Obrigatoriamente vai ser igual ao indivíduo clonado? Não! Sabe por quê? Porque depende da ação do meio sobre o genótipo. O fenótipo resulta da ação do meio sobre o genótipo. Esta é a conceituação básica. Dito isto, vamos ao trabalho do nosso amigo Mendel. Nós temos duas leis mendelianas, hoje até chamadas primeira lei da genética e segunda lei da genética, mas por tradição a gente fala primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel. Esta lei é chamada de lei da segregação dos caracteres, segregação quer dizer separação, ou da disjunção dos caracteres, disjunção também quer dizer separação, ou lei da pureza dos gametas. Agora, ouvido bem atento para ter atenção ao que você vai ouvir na sequência. Cada caráter é determinado por um par de genes alelos, fatores, que se separam, segregam durante a gametogênese, indo puros para os gametas. Vamos desemaranhar agora? Mendel nunca ouviu falar em gene, nunca ouviu falar em DNA, RNA, porque genética não havia. Mendel desconhecia completamente a genética. Mendel formou em matemática, formou em física e resolveu trabalhar com plantas para ajudar os agricultores da regiãozinha da Áustria onde ele morava. Por isso, ele acabou fazendo o cruzamento com ervilhas. Por quê? Porque ele fez um levantamento estatístico. Na verdade, a grande vantagem do trabalho de Mendel foi aplicar a matemática e a biologia e usar pela primeira vez a metodologia científica. Vejam, ele pegou uma linhagem pura de ervilhas e uma outra linhagem também pura de ervilhas. Como ele sabia, a flor da ervilha, Pisum sativum, tem uma tampinha que não deixa sair pólen e não deixa entrar pólen de fora. Então Mendel cultivou um tipo de ervilha, cultivou outro tipo de ervilha. Quando apareceram as flores, ele levantou a tampinha de algumas, de um tipo, cortou os estames, a parte masculina, e jogou fora. Fechou. Quando amadureceram, ele pegou o pólen do outro grupo, veio até ali e pulverizou aquelas flores. E esperou o resultado. Essa foi a metodologia aplicada por Mendel. Um dos experimentos do Mendel, ele trabalhou com 7 caracteres de ervilhas. Um deles, a cor da semente. Vamos ver. A cor da semente pode ser amarela ou verde.
o que o Mendel fez? Ele chamou a geração pura de geração P. P quer dizer parental. Então ele cruzou ervilhas que tinham sementes amarelas com ervilhas que tinham sementes verdes. Gente, dizem que ele ficou angustiado, ansioso pelo resultado. Imagina, podia nascer ervilha metade amarela, metade verde, malhadinha amarela e verde. O Mendel ficou desesperado. Enfim, apareceu a primeira geração que a gente chama de F1. Qual a surpresa? 100% das ervilhas com sementes amarelas. Dizem que esse homem ficou desesperado. Ele falava, onde foram parar as verdes? Ó Deus, cadê as verdes? Meu Deus, eu quero saber das verdes. Não pode ter sumido, porque Mendel não chamava de gene, ele chamava de fator. Ele dizia assim, algum fator determina todos os caracteres. É claro, ele não conhecia DNA. E ele dizia, onde foi parar o fator que determina a cor verde? Ó Deus, conta-me. Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele pegou essa geração F1, cruzou entre si. Ou seja, cruzou as ervilhas de sementes amarelas com sementes amarelas da mesma geração. Fez autofecundação. Implantou e deixou. E, novamente ansioso, esperando a segunda geração. Na segunda geração, chamada por ele de F2, apareceram, olha que legal, para cada 3 sementes amarelas, uma verde. E diz que esse homem saiu pelo mosteiro fantasticamente alegre. As verdes voltaram as verdes, ó Deus, enfim. Ele para então e vai analisar o que aconteceu. Como ele era matemático, ele criou uma tabelinha. Observem aqui. Ele acreditava que cada caráter era determinado por 2 fatores. Um que vinha do pai, um que vinha da mãe. Então, ele usou Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Por quê? A gente não vai falar A maiúsculo, A minúsculo. Nós vamos representar o gene por uma letra. O gene dominante, eu vou usar a letra maiúscula. E o gene recessivo, a letra minúscula. Sempre usando a primeira letra do caráter recessivo. Nesse caso, V de verde. Observe. 2 genes para a cor amarela, 2 para a cor verde. O que o Mendel imaginou? Tem 2 genes. Como vai passar um de cada para o filho? Aí ele teve uma ideia. Na hora de formar gametas, esses fatores devem se separar para se unirem durante a fecundação. Por isso, lei da segregação. Gente, olha que moleza. A única coisa que o Mendel imaginou e queria provar é que cada caráter era determinado por 2 genes alelos, por 2 fatores, e que na hora de formar os gametas eles se separavam. É só isso. O que ele fez? Separou, vem um gene de um dos pais, um do outro. Toda a geração F1 era heterozigota. Como toda ela era heterozigota e todas as sementes tinham cor amarela, ele deduziu que o gene para a cor amarela dominava o gene para a cor verde. Mendel escreveu, atenção, agora eu entendo por que o fator para a cor verde ficou em recesso na F1. Porque quando na presença do fator que determina a cor amarela, este domina aquele. É exatamente por isso surgiu o termo gene recessivo. Ok? Agora, continuando. O próximo cruzamento da F1 com ela mesma. 2 indivíduos heterozigotos. Separa os alelos e forma a gameta. A gente coloca no quadrinho os gametas de um na horizontal, do outro na vertical. Veja, gameta do lado de fora, filhos do lado de dentro. Então, se o primeiro gameta encontrar aquele, vai dar um indivíduo Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Agora, observem bem,
eu consigo 3 genótipos diferentes nos filhos. Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho. Você pega o total de quadrinhos, que é o total de opções, isso equivale a 100%. Aí você divide 100 pelo total de quadrinhos, que equivale a quanto? Nesse caso, 25%. Cuidado, vestibular manda calcular a probabilidade de eu encontrar a taxa esperada de. Como é que eu calculo a probabilidade? Eu divido o que eu quero pelo total. O total, nesse caso, 4 quadrinhos. O que eu quero? Vzão, Vzão, 1 em 4. Vzão, Vzinho, 2 em 4, simplifica o meio. Vzinho, Vzinho, 1 em 4. 1 quarto equivale a 25%, 1 meio a 50%, 1 quarto a 25%. Portanto, genótipo, eu tenho Vzão, 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 Vzinho, Vzinho, Vzinho. Agora, fenótipo. Vzão, Vzão, amarelo. Vzão, Vzinho, amarelo porque domina. E Vzinho, Vzinho é verde. Assim eu tenho 3 quartos ou 75% de amarelas na F2 e 1 quarto ou 25% de verdes na F2. Conclusão, a proporção fenotípica esperada na F2 para a primeira lei de Mendel com dominância é de 3:1. Isto é, 3 amarelas para 1 verde. Para você guardar muito bem o que o vestibular cobra das conclusões da primeira lei de Mendel, observe aí na telinha. Atenção, hein? Resultados da primeira lei de Mendel com dominância. Número de genótipos, 3. Número de fenótipos, 2. Gametas formados pelo homozigoto,